Glórias sejam dadas ao Todo-Poderoso, autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? Na meditação de hoje, quero trabalhar sobre aquele texto de Lucas 15, onde Jesus vai falar sobre a vida daquele moço que é chamado de filho pródigo. E se nós analisarmos o capítulo, observamos logo de início que o Senhor está falando principalmente da salvação. Ele começa falando, a respeito do pastor que deixou as 99 ovelhas e foi atrás daquela que se perdeu. Ele fala da mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Aquela alegria, por ter achado a dracma perdida. E depois, na sequência, o Senhor vai trazer esta menção desse filho pródigo. E nós sabemos que, na realidade, todo ser humano, ele nasce como um filho pródigo. Nós sabemos, porque a palavra testifica isso. Em Lucas 10:15 ele fala, Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Logo, ele está falando de salvação. Por isso que eu posso afirmar biblicamente que todo homem, toda mulher, enquanto que ela não tiver um encontro com o Senhor, ele ou ela é um filho pródigo. Por isso que Jesus veio e trouxe a salvação. Por isso que Jesus morreu naquela cruz. Então eu quero estar passando alguns passos, mediante esse texto, e certamente isso vai fortalecer a minha fé, vai fortalecer a sua, e esta palavra certamente vai chegar àquele homem, àquela mulher, aquele moço, aquela moça que precisa se posicionar. Não se esqueça, hoje é mais um dia a menos para a volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja. Tudo aquilo que foi, de certa forma, profetizado acerca do fim dos tempos, acerca do arrebatamento da igreja, nós observamos mediante a palavra que está se cumprindo. Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Logo no versículo 13 diz: E pouco depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Então, quando ele se tornou pródigo, quando ele foi para aquela terra longínqua, não, ele se tornou pródigo quando ele já se encontrava, quando ele ainda se encontrava na casa do pai. Ele resolveu romper, ele resolveu bater em retirada. Já era no coração dele. A palavra do Senhor diz que nós seremos julgados por aquilo que nós intencionamos lá dentro, não por aquilo que nós fazemos. Muitas vezes não é o que nós fazemos, mas é a intenção do coração. Então nós sabemos que esse moço, ele se tornou pródigo já na casa do pai, onde ele tinha tudo. Ou seja, quando saiu da casa do pai, Romanos 5, 17 e 19, nos traz a clareza. Todos em Adão nos tornamos pecadores. Você consegue observar o paralelo? Estávamos na casa do pai, tínhamos a salvação. Quando Adão e também a sua querida esposa Eva estavam no jardim antes de cometerem pecado, estavam na casa do pai. Ali não havia problema, não havia dificuldade, não havia necessidade nenhuma. Todavia, sabemos a história, eles pecaram e o homem passou a se tornar um pródigo nessa vida. Não tem como fugir disso. Se você ler Romanos 5, 17 e 19, vai falar claramente que todo homem, toda mulher que nasce pródigo, ou seja, nasce pecador. Aí você pode falar, mas e as crianças? As crianças, enquanto eu tiver nessa fase de inocência, eles automaticamente têm o perdão, porque ainda não conhecem o bem e o mal. Todavia, após isso, precisam aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. E a palavra continua, Nós devemos notar mesmo que ele, no texto, diz que ele saiu para viver dissolutamente e esbanjar o que possuía. Isso tem uma implicação direta na vida do homem que está alheio à palavra do Senhor, alheio à vontade de Deus. Ele esbanja. E esse esbanjar aí implica em tudo. Ele fustiga o próximo, ele denigre o próximo,
ele corrói o próximo, ele sente orgulho, ele sente inveja. Isso são coisas próprias do pródigo, ou seja, daquele que se apartou de Deus, daquele que nasceu em pecado, que é gerado em pecado e ainda não se posicionou diante de Deus. Então essa primeira situação aqui, ele se tornou pródigo. Na sequência, vemos logo no versículo 14 a 16, né, de Lucas 15, todos que não se entregam a Jesus continuarão a passar fome e necessidade, porque ele disse que passou fome e necessidade. Nessas andanças dele, enquanto ele tinha, né, o subsídio que ele tinha conseguido ali por pegar a parte que lhe pertencia, ele tinha condição, entre aspas, de se sustentar. Mas note que diretamente a essa situação há um não suprimento daquilo que ele precisa. Sabe esse suprimento? Esse suprimento vem de Deus. Quem não está ligado ao Senhor, quem não se entregou ao Senhor, quem não tomou parte dessa tão grande salvação que o Senhor oferece em Cristo Jesus, ele tem sim um determinado suprimento, mas vai acabar. A alegria vai passar, a grandeza vai passar, a vida vai passar, a saúde vai passar, os dias vão passar. E como, de certa forma, cita a palavra, o que você tem preparado para quem será? Então esse moço aqui, ele tomou, esse filho que se tornou pródigo na casa do pai ainda, ele foi e esbanjou tudo aquilo que ele tinha, achando que ele estava no controle da situação, que ele era, que ele fazia, que ele acontecia, só que tudo isso passou. Todos que não entregam a Jesus continuarão a passar fome e necessidade. Fome de amor, de carinho, de paz, de alegria, contentamento, esperança. Fome na alma e no espírito. Essa é a fome na qual ninguém consegue suprir o outro. Ainda que haja tantas estratégias, ainda que haja tantas situações, seitas, coisas relacionadas a isso, que tende, de certa forma, a trabalhar essa fome, essa necessidade que o homem tem, que essa fome na alma, no espírito, isso não é suficiente. Por quê? Porque existe um espaço na vida de todo homem, na vida de toda mulher, que só Jesus pode preencher, só Deus pode preencher. Não há outra situação que possa preencher de fato e de verdade. A palavra do Senhor diz que Jesus é o príncipe da paz, e a paz que ele dá não é como a paz que o mundo dá. Foi ele que disse isso, e quem já se tornou cristão e consegue desfrutar dessa paz, muitas vezes em dificuldade. Se você lê, por exemplo, sobre a igreja perseguida, você observa que aquelas pessoas, mesmo tendo dificuldade de vida, sendo oprimida, sendo perseguida, sendo escrachada, sendo presa, espancada e tudo mais, mas desfrutavam de paz, desfrutam de paz. Essa paz que o Senhor dá vem lá de dentro. Ela manifesta de dentro, ela se derrama de dentro, é uma fonte que vem de dentro, não é de exterior, não é algo que você vai ler, deitar, dormir pensando que aquilo ali resolveu o seu problema, porque não resolve. E esse moço aqui, ele estava com esse problema, ele começou a passar fome e necessidade, ele gastou tudo, é assim no mundo, pode ter tudo aos seus pés. Pessoas leem livros e meditam e fazem seminários e vão em congressos e vai para lá e vem para cá, sabe de algum lugar que está acontecendo algo e buscam isso aí, mas isso não sacia, isso são paliativos, isso não sacia a fome no espírito, a fome na alma, porque só Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é que pode suprir essa necessidade. Eu digo isso por experiência própria. Já tenho 64 anos, tenho 45 anos de casado, e eu posso dizer para você com certeza, não há outro melhor meio de viver do que se tornar cristão, cristão verdadeiro.
Não esse cristão aí que vai atrás de prosperidade, que venha para cá e você vai mudar a sua vida, se você não tem, você vai passar a ter. Na verdade, tudo isso ocorre, mas é um viver cristão baseado naquilo que Cristo deseja viver através de nós. Nós passamos a nos tornar instrumentos na mão do Senhor. Esse moço, ele foi e ele viu que nada, nem ninguém poderia suprir a necessidade que ele tinha. A Bíblia não entra em detalhes, mas imagina uma pessoa com dinheiro, quantas pessoas ele conheceu, quantas pessoas importantes ele conheceu, lugares, né, situações, enfim, mas nada disso resolveu. Chegou num dado momento, ele estava passando fome. É assim a vida da pessoa fora de Jesus. Ele vai chegar num momento em que ele vai estar esfomeado por algo que tem que ser suprido lá dentro. Algo que não é apenas filosofia, não é apenas coisa de letra, mas é algo que vem de lá de dentro. Que ele sabe que mesmo ele estando sozinho, juntamente com Deus, ele é a maioria. Essa é a fome que o Senhor sacia na vida do homem. O máximo que o pródigo pôde encontrar são porcos e cuidar deles. Ninguém dará nada que realmente sacia a fome da alma do espírito. Aquele moço, o pródigo, ele deixou todo o bem que ele tinha, né? Essa é a vida que nós tínhamos lá, antes da queda. E de repente ele se depara, não sei se você sabe, mas o judeu considera o porco um animal imundo. Pelo menos era muito considerado. E cuidar de porco era a pior situação que alguém poderia se envolver, um judeu poderia se envolver. E esse moço acabou cuidando de porcos. Ele tinha desejo de se alimentar da lavagem que dava para o porco. Antigamente falava lavagem, não sei se ainda hoje é ração, né? Mas antigamente era assim. E ele estava com vontade de comer aquilo. Veja a que ponto uma pessoa rica, poderosa, chegou. A que ponto um homem, uma mulher pode chegar se não se entregar ao Senhor Jesus, se não tomar essa decisão em sua vida dessa tão grande salvação. No versículo 12, 17, melhor dizendo, ele diz assim: e tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu pereço de fome. Aqui eu quero salientar 3 situações importantes, né? Porque ele caiu em si. Então aqui, ele se lembrou da casa do pai. Há um vazio na vida do homem que somente Deus preenche e nada mais. Note que ele tomou essa decisão. Ele refletiu. Ele analisou a questão e falou, puxa, tem algo errado na minha vida. As coisas iam tão bem para mim, mas de repente acabou o dinheiro, acabou o recurso, e eu não consigo fazer mais nada a não ser que apacentar porco. Eu estou lembrando da casa do meu pai. A palavra do Senhor fala da casa do pai. A palavra do Senhor fala da salvação na casa do pai. A palavra do Senhor fala da abundância na casa do pai. A palavra do Senhor fala da felicidade, da alegria, da saúde, da prosperidade na casa do pai. A palavra do Senhor fala isso. Há pessoas que têm a Bíblia assim, lá em cima da escrivaninha, lá em cima ou na gaveta, mas a palavra não se encontra no coração.